Olá, Titio Mática aí na área para trocar informações com vocês que estão aí do outro lado da telinha. E a aula de hoje é para continuar nossos estudos sobre casos de congruências de triângulos. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui um triângulo que a gente tem algumas informações dele. O 20 centímetros, o 45 e o 28,2 centímetros. Aí eu não sei esse ângulo, não sei esse outro e também não sei esse lado. Eu só tenho 3 informações aqui sobre esse triângulo. Só que aí eu venho e pego um outro triângulo. Nesse outro triângulo também aparece 20 centímetros, aparece o 45 e também aparece o 28,2 centímetros. Então, são essas informações que a gente tem de um triângulo e do outro. Então, observe que existe uma sequência de valores de um triângulo, 20, 45, 28,2. E quando eu pego um outro, também tem essa mesma sequência. 20 centímetros, 45 graus e 28,2 centímetros. Então, quando a gente pega informações nessa ordem que eu estou falando, tem um lado, existe um ângulo, existe outro lado. E o ângulo que eu estou relacionando é o que está entre eles. Então, quando existe essa informação, a gente consegue estabelecer um critério de congruência. Então, com essas informações aqui, ó, desse primeiro, sendo as mesmas do segundo, a gente consegue garantir que o primeiro se encaixa no segundo. Quando há um encaixe, a gente fala que é congruente. Então, esse ângulo de 45 é permitido quando a gente tem 2 valores de lados definidos. Porque qualquer alteração de lado aqui mexe no ângulo. Então, só existe o ângulo de 45 aqui, porque eu estou com essas 2 informações aqui. Então, qualquer alteração no lado altera o ângulo. É o que a gente vai ver na tela. Então, aqui, ó, se eu mexer nesse lado, ó, mexendo no lado, olha o que acontece com os ângulos. Eles também são o quê? Alterados. Então, basta mexer em um lado que o ângulo é o quê? Alterado. Então, quando eu estou definido ali 20 centímetros, 28,2 e o ângulo de 45 entre eles definido, então surgiu ali, ele está fixo. Agora, se eu altero o lado, já mexe com o ângulo. Então, se eu tenho essas informações, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho outro lado. Se aparece no primeiro e no segundo, nessa mesma ordem, nessa sequência, a gente consegue falar que eles são congruentes, porque dá para garantir o quê? O encaixe. Afinal, um vai ser idêntico ao outro a partir de 3 informações. Então, a aula de hoje é para estar falando desses casos. Então, compartilhando, a congruência de triângulos ela é garantida quando temos lados e ângulos correspondentes congruentes. Então, o teorema, né, ele fala que a congruência de 6 elementos de um triângulo, se 6 elementos do primeiro triângulo são congruentes aos 6 elementos do outro triângulo, então os 2 triângulos também serão congruentes. Ou o contrário também é válido. Se 2 triângulos já são congruentes, as informações do primeiro serão congruentes com as informações do segundo. Só que, na matemática, eu não preciso saber das 6. Basta saber 3 numa sequência já definida. Se não tiver nessa sequência definida, a gente não consegue afirmar sobre a congruência. Aí, se um lado é diferente do outro em relação à medida, então a gente já não tem a congruência. Porque a congruência ela é estabelecida pelas medidas dos elementos. Então, os ângulos são congruentes e os lados também serão congruentes. Então, lados com medidas diferentes não determinam congruência de triângulo. E nem de ângulos, né? Se os ângulos são diferentes, não dá para falar que eles são idênticos. Então, tem que ser tudo. Só que na matemática a gente não precisa saber de todos os elementos. A gente precisa saber só de 3 numa ordem definida. E qual que é essa ordem definida? De 3 lados, de um lado, um ângulo e outro lado, e que esse ângulo esteja no meio dos 2 lados.
ou que tenha dois ângulos em um lado no meio deles, ou que tenha um lado, um ângulo próximo e um ângulo oposto. Esses daí são os casos, que são sequências que a gente precisa seguir para ver se é ou não. Igual aqui, ó, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho outro lado. Quando eu vou olhar o outro, eu tenho o mesmo lado, o mesmo ângulo e o mesmo lado. Então, tem a sequência 20, 45, 28,2. 20, 45, 28,2. Se estiver nessa sequência, a gente consegue garantir, sim, um encaixe. Agora, se eu tivesse dado o outro lado, se eu tivesse falado 20, 20 e 45, aí eu já não consigo estabelecer o meu critério de congruência. Porque uma abertura ela precisa se encaixar na outra. E essas aberturas são definidas de acordo com o tamanho dos lados. Por isso que eu preciso saber pelo menos de uma abertura aí, para encaixar na outra. Igual essa abertura de 45, ela se encaixa na abertura de 45, porque tem 20, 28,2, tanto em um quanto no outro. Então, a gente precisa analisar a sequência. Se tiver dentro da sequência ali, das 4 sequências, a gente consegue falar sim que eles são o quê? Idênticos. E aí a gente analisa aqui, ó. Vamos ver. Não precisa estar escrito todas as informações. Basta ter 3, porque aí uma abertura se encaixa na outra. Consequentemente, as outras 2 também serão encaixadas. Por isso que a gente acaba falando que é congruente. Então, analisando aqui, no primeiro triângulo, a gente tem que o lado AB, então o lado AB é congruente com o lado EG. Aí, quando a gente analisa o outro, o lado, aí tem um ângulo ali em A. O ângulo A, o ângulo em A. Quando a gente analisa, tem um ângulo em A, sendo congruente ao ângulo E. Ângulo L. Porque aqui tem um traço e tem um traço. Se tivessem dois traços também tem a mesma medida. Basta acompanhar. E o outro lado, lá, ó, o lado AC é congruente com o lado EF. Então, o que a gente observa? Que existem 2 lados com medidas iguais e tem um ângulo. E o ângulo está no meio dos 2 lados? Se tiver, então essa abertura se encaixa na outra. Porque se eu pegasse um outro ângulo, aí a gente pode ter ou não o encaixe da abertura. Por isso que o ângulo ele tem que estar entre esses 2 lados. Então, a gente vai ter ali um lado, um ângulo, no meio do outro lado. Então, tem lado, ângulo, lado. Então, nesse caso aqui, a gente fala que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABC, ao triângulo EGF. Porque, por qual critério? Pelo critério LAL, que é lado, ângulo, lado. Porque uma abertura ali vai se encaixar na outra. Porque eu já determinei que ali é 45, ali é 45. Se não fosse 45, não ia encaixar. E se fosse em outra abertura, em 45, aí o encaixe é garantido ou não. Porque pode diminuir ou não. Porque as outras 2 aberturas podem ter ou não o valor. O que tem que acontecer é ter 180 as 3. Então, por isso que eu falo, tem que ter uma abertura igual a outra para ter o encaixe. Porque se for uma diferente do que eu estou trabalhando, aí não dá. Por exemplo, se no triângulo EFG tivesse que aqui um ângulo em G igual ao A, a gente já não consegue afirmar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O encaixe ele só é garantido desde que a gente tenha a sequência lado, ângulo, lado. E que esse lado seja no meio dos dois lados. Que o ângulo seja no meio deles 2. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Qual o critério? Critério LAU. Então, o primeiro caso que a gente tem aí é o caso lado, ângulo, lado. Se eu pegar um ângulo diferente aqui, que não esteja no meio dos 2 lados, não garante a congruência dos 2 triângulos. Porque aí as outras 2 aberturas podem ter ou não o mesmo tamanho. Por isso que tem que ser nessa ordem.
Tem que ser sequencial. O segundo caso aqui que a gente tem que analisar o que foi escrito. Então, vamos ver. No primeiro ali, eu tenho que o lado AB é congruente com o lado EF. Depois eu tenho que o lado AC é congruente com o lado EG. E depois eu tenho que o lado GF, o lado CD, é congruente com o lado GF. Então, tem 3 lados congruentes. Então, eu tenho lado, lado e lado. Se existem 3 lados definidos, então as aberturas que estão no primeiro também serão as mesmas aberturas do segundo. Porque para determinar um ângulo entre 2 lados, tem que ter uma medida específica. E como as 2 medidas já são congruentes, então a abertura também é a mesma. Então, pelo critério lado, 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 as 3 aberturas se encaixam. Como elas se encaixam, então o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Qual o critério que garante? É o triplo L. Porque 3 lados determinam aberturas idênticas. Então, entre 1 e o 2 tem uma abertura. Entre 1 e o 2, como é a mesma medida, é a mesma abertura. Então, as aberturas se encaixam, se sobrepõem, né? Então, esse critério aqui, o segundo, é o lado, lado, lado. É o triplo L. O terceiro, a gente analisa. Tem agora no triângulo, tem um ângulo. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Aí depois, quando a gente vê, tem um lado. O lado BA, que está entre o ângulo ali, B e o ângulo A. O lado BA é congruente ao lado EF. Como é que eu sei? Pelos traços. Tem um traço e um traço. E depois a gente tem que o ângulo A é congruente com o ângulo F. Então, quer dizer, a abertura em B é a mesma da E e a abertura de A é a mesma abertura de F. Isso é garantido porque um lado é do mesmo tamanho do outro. Então, aquelas 2 aberturas se encaixam ali nas 2 com o mesmo lado. Então, o terceiro ângulo vai ter a mesma medida, assim os lados também vão ter os mesmos tamanhos. Porque se fosse tamanho diferente de lado, ia passar do triângulo. Então, a gente tem aqui que tem um ângulo, tem um lado e tem outro ângulo, sendo que congruente. Então, pelo critério ALA, a gente vai ter que o triângulo BAC é congruente ao triângulo EFG. Qual o critério? Critério ALA. Então, qualquer outro, por exemplo, se o lado de BA fosse diferente do EF, o triângulo ia se sobrepassar, né? Então, quando a gente fala de congruência, é porque um triângulo tem que sobrepor ao outro. Então, tem que estar encaixado. Ó. O encaixe ele é perfeito, eles são idênticos. Então, encaixa, se sobrepõe. Então, se o lado é maior, não encaixa. Se um ângulo daqueles dois é diferente, também não vai encaixar. E aí, o que acontece? Se eu já sei que os dois são congruentes, então as informações que ali não estão escritas, a gente também vai falar que é igual. Então, o que a gente vai conseguir falar? Que esse lado BC vai ser congruente ao EG, que o lado AC vai ser congruente ao FG. E o ângulo em C é congruente ao ângulo G. Então, basta saber 3 de 1. E essas 3 informações estão sequenciadas de forma idêntica no segundo, então a gente vai conseguir falar que as outras medidas também serão o quê? Congruentes. Porque eu estou falando novamente de encaixe, de identidade. Então, um se sobrepõe ao outro.
Então, aqui a gente tem um critério já ALA. Então, pelo critério ALA, eles são congruentes. Então, aqui a gente tem um critério ângulo, lado, ângulo. E o último caso que a gente tem aí, nesse primeiro, o que a gente tem ali de informação no primeiro? Então, a gente vai analisar. Tem um lado AB, sendo congruente ao lado FG. Aí depois eu olho, tem um ângulo A congruente ao ângulo F. Observem que os ângulos que a gente estava trabalhando nos outros casos, aqui eram dois ângulos, um próximo ao outro, um lado no meio deles. Existe dois ângulos e o lado do meio, sendo congruente a dois ângulos com o lado do meio. No outro, não. Eram dois lados com o ângulo do meio. Dois lados com o ângulo do meio ali, entre eles. Aqui a gente vê que tem um lado e um ângulo próximo. Um lado e um ângulo próximo. E aí, o que acontece? Existe um ângulo oposto ao lado escrito. O ângulo oposto ao lado C, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo oposto ao lado FG. O ângulo ao lado AB. Então, o ângulo oposto a AB, o C, é igual ao ângulo oposto ao lado FG. Esses dois lados são os mesmos. Tem as mesmas medidas, né? Então, aqui a gente tem um lado, tem um ângulo e um ângulo oposto sendo congruente. Então, por ter dois ângulos que se encaixam, então o terceiro também vai se encaixar. Então, a gente consegue garantir o quê? A congruência. Então, aqui o triângulo ABC é congruente ao triângulo FGH. Isso qual critério? Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, o último caso aí é quando tem um lado, um ângulo próximo, um ângulo oposto ao lado que está escrito. Então, observe que esses são os possíveis casos de congruência e que relacionam três elementos de um triângulo em uma determinada correspondência sequencial. É necessário que a sequência seja uma das quatro. Não tem nenhuma outra possibilidade de ser congruente se não for na sequência lado, ângulo, lado, ou que seja lado, 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 ou que seja ângulo, lado, ângulo, ou que seja lado, ângulo, ângulo oposto. Qualquer sequência fora desse padrão não determina que uma abertura se encaixa na outra. Por exemplo, três ângulos. Quando tem três ângulos idênticos, será que eles vão se encaixar? Não. Por exemplo, eu posso pegar dois triângulos equiláteros que têm 60 e 60 de medida. Só que os lados são de tamanhos diferentes, então não são congruentes. Então, quando fala que é congruência, tem que seguir essa sequência aqui. Tem que ter um ângulo no meio de dois lados, ou tem que ter os três lados, ou tem que ter um lado no meio de dois ângulos. Ou pode acontecer de ter um lado, um ângulo próximo e um ângulo oposto. Então, esses critérios são estabelecidos para garantir que um triângulo é idêntico ao outro. E quando identificamos três congruências de um no outro, identificamos três congruências sequenciadas.
Então, o que vai acontecer? As outras medidas também serão congruentes. Então, se você identificar 3 medidas de um triângulo, sendo as mesmas 3 medidas do outro triângulo, um daquelas 4 sequências, a gente fala que as outras medidas também serão congruentes. Logo, um triângulo se encaixa no outro, e aí as medidas vão ser todas idênticas, congruentes e iguais. Então, esses são os casos de congruência. E aí agora a gente vai praticar exercício sobre isso. Tem que vir escrito a partir do valor e da informação dada é que a gente trabalha. Se não for naquela das 4 sequências, a gente não fala que um é congruente ao outro. Então, agora é o momento de praticar. Então, let's nessa. Um grande abraço e a gente se vê num outro momento.